Você sabia que se o Brasil perdesse acesso a fornecedores de chips de computadores americanos e europeus, toda a base de defesa brasileira entraria em colapso em alguns anos? Pois é, isso não é um exagero meu aqui, pessoal, tá? Porque quase 100% dos sistemas militares brasileiros dependem de microchips e componentes estrangeiros, é isso mesmo. Mas agora, aparentemente, aí surgiu uma resposta brasileira, né? Para a produção de chips, né, aqui dentro do Brasil. E foi na própria USP, né, e hoje eu vou explicar um pouco como ela funciona e por que ela pode ser um divisor de águas, né, realmente, para a nossa defesa nacional. Antes de começarmos, pessoal, eu vou pedir a todos que se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e também ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do canal. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Antes de começarmos, pessoal, só lembrando que lá abaixo aqui no canal, na aba de playlist, né, vocês vão ver toda a playlist do canal, né, playlist de raio-x do Gripen, raio-x do KC-390, da Fragata Tamandaré. Então vão lá e maratonem o canal, né, pessoal? Agora sim, vamos ao vídeo. Praticamente toda a nossa estrutura militar depende de chips vindos de fora. Radar, mísseis, drones, sistemas de comunicação criptografada, tudo isso roda em cima de semicondutor que o Brasil não fabrica. Se amanhã houver uma restrição geopolítica, por exemplo, uma sanção, ou simplesmente um corte de fornecimento por qualquer motivo que seja, a Força Armada Brasileira fica sem peça de reposição e também sem capacidade real de combate. E é justamente para atacar esse gargalo todo, né, que nasceu a Poucas Fábricas, né, uma fábrica aí compacta de chips inaugurada na USP. E diferente de mega fábricas bilionárias, né, que a gente vê na Ásia ou nos Estados Unidos, a Poucas Fab é modular, né? Ela é menor, claro, né? E foi pensada especificamente para semicondutores especializados, né? Aqui do Brasil mesmo. Então, é um primeiro passo, claro, né? Eu sempre falo que primeiros passos têm que começar de algum lugar, né, pessoal? Aqui no canal eu sou um pouco mais otimista, quem acompanha mais o canal, eu sou um pouco mais otimista com esse tipo de mudança, mas que é necessária. E aqui está o ponto mais inteligente do projeto. Ele não tenta competir, né, com o chip de última geração, aqueles de 3 nanômetros, né, que dominam o mercado aí de smartphones e computadores de ponta. A aposta, aparentemente, é produzir os chips essenciais para radar, mísseis, drones e sistemas de comunicação, um nicho que, sozinho, né, basicamente, já representa quase metade de toda a demanda global por semicondutor. Mas agora, por que essa história de chip é praticamente aí uma questão de vida ou morte, né, vamos dizer assim, para a defesa de um país? Na minha opinião. Porque a guerra moderna, pessoal, virou uma guerra praticamente digital. Então, um caça Gripen, por exemplo, uma fragata Tamandaré, na prática, são computadores que voam e navegam. Convenhamos, pessoal. Então, tira um chip de dentro e você tira a capacidade, basicamente, operacional inteira do equipamento. Essa é a realidade tecnológica hoje. Esse é justamente o calcanhar de Aquiles da defesa brasileira hoje. Sem chip nacional e sem capacidade de fabricar esse componente em solo brasileiro, qualquer sanção ou restrição geopolítica, como a gente vê, né, acontecendo entre Estados Unidos e China, por exemplo, deixaria nossas forças armadas sem peça de reposição e, na prática, né, sem condição real de combate. E existe umas peças mais ali, vamos dizer assim, nesse quebra-cabeça todo, que poucas pessoas conectam. As terras raras. Terras raras são muito importantes. Temos até um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar o card aqui acima, né? E o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo desse tipo de mineral, que é justamente a matéria-prima essencial na fabricação de semicondutor, né, de alta performance. São matérias-primas extremamente importantes, né, para produzir ímãs, por exemplo, e tudo mais. Então, temos isso em abundância. Agora é saber se realmente saberemos utilizar isso, né? Que é um problema grande aqui no Brasil, a gente sabe disso. Com uma fábrica de chip funcionando dentro do país, o Brasil consegue fechar aí um ciclo completo. Ele extrai o material, refina e fabrica o componente final, sem depender da China, né, que hoje domina cerca de 85% desse mercado global de terras raras. E é esse tipo de sinergia estratégica que transforma, né, um projeto acadêmico em uma peça de segurança nacional. E os números por trás dessa dependência tecnológica assustam de verdade. Sim, realmente, de verdade mesmo. Quando eu fui pesquisar todo o assunto para fazer vídeo, eu me espantei, né? O Brasil importa hoje aí entre 40 e 50 bilhões de dólares em tecnologia por ano e exporta praticamente nada, pessoal, nesse setor. Nada. É um déficit gigantesco que sangra a economia brasileira ano após ano. Essa é a realidade, né? É um déficit enorme nessa área que a gente não tem praticamente nada com relação a isso, né? E eu acho que
é importantíssimo a gente focar nessa área, porque quebra várias diretrizes ali de defesa, de problemas de importação de produtos e tudo mais. Mas o lado positivo desses números também impressiona. A Confederação Nacional de Indústria calcula que, se o Brasil conseguir nacionalizar apenas 30% do que hoje importa, né, em produtos de defesa, o nosso país criaria aí 226 mil empregos e injetaria quase 10 bilhões de reais por ano, né, em tributo na economia nacional. Isso é muita coisa e elevaria muito o nosso nível aí na defesa. E o governo já colocou uma meta oficial em cima disso: elevar, né, a autonomia tecnológica das Forças Armadas dos atuais 42% para 75% até 2033. Lembrem-se da janela que eu vivo falando, a janela mágica aqui no canal, 2032 até 2036. Eu acho que nessa etapa, nesse intervalo, vai acontecer muita coisa na defesa. E é uma meta ambiciosa, claro, né? Mas que mostra que o assunto já entrou realmente de vez, né? Finalmente, na agenda de entrega do nosso país aqui e tudo mais. Então, eu acho que finalmente a gente está debatendo mais isso. Voltando para a fábrica em si, a Pocket Fab, né, foi construída como uma estrutura pequena e reconfigurável, sem mega estruturas de concreto que marcam a produção convencional de chip. Ela reúne, né, a USP e também é responsável aí pelos projetos de tecnizações de chips, né, e outras instituições aí de indústria parceiras responsáveis pela validação, integração e também aplicação industrial do que é produzido, além também da formação de técnicos e engenheiros especializados. É sempre importante que tenhamos essa formação nacional também, além da construção e tudo mais. E em todas as áreas, a formação nacional de técnicos é muito importante que esse pessoal consiga ficar dentro do Brasil. Bem, pessoal, na minha visão mais clara aqui, isso é extremamente importante para a nossa autonomia tecnológica, claro, né? E a gente vive aí basicamente discutindo caça, submarino, blindados, né? Mas esquece que nada disso funciona sem um componente eletrônico que fica escondido lá dentro do sistema e tudo mais. Então, essa é a realidade mesmo, né? São computadores ambulantes, né? Que eu falei aqui atrás no canal. E um país que depende inteiramente de chips estrangeiros para operar seu próprio armamento não tem uma soberania de verdade. Essa é a realidade mesmo, porque na hora que uma crise geopolítica séria estourar aí e tudo mais, quem controla o fornecimento de chip controla indiretamente, pessoal, é claro, né? Capacidade de defesa do país por inteiro, né? E a Pocket Fab, né, pode parecer pequena perto das mega fábricas, né, da Ásia, né, e tudo mais, né? Mas o conceito por trás dela é justamente esse, né? Não precisar competir com a escala global, né? Para garantir o essencial, né? O essencial, isso é essencial. Isso deveria ser prioridade 1 na defesa. E precisa garantir que o Brasil consiga fabricar sozinho, né, o chip que mantém o radar, mantém o míssil, o drone funcionando, né? Mesmo que o mundo lá fora feche as portas por algum motivo. Agora temos que acompanhar se esse modelo compacto consegue escalar, saindo de uma fábrica única, né, dentro da USP para uma rede maior aí de unidades espalhada pelo país, capaz de sustentar a demanda real das Forças Armadas e também da indústria civil brasileira, que é algo que também vai poder ser aplicado à indústria civil. Eu sempre costumo dizer que tem muitas coisas militares que podem ser aplicadas à indústria civil tranquilamente, como a questão do reator nuclear do Álvaro Alberto e essa questão das fábricas de chips. Mas e vocês? Vocês acham que o Brasil realmente deveria sair dessa dependência de chip estrangeiro, né, do 2033, aí, por exemplo? Ou acha que, por exemplo, né, esse tipo de meta tende a ficar só no papel aí? A gente sabe que muito projeto do Brasil fica no papel, infelizmente, né? Mas temos que ser otimistas. Eu, pelo menos, sou muito otimista aí, né? Então é isso, pessoal. Fiquem com este vídeo de hoje aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham ou opinião, podem deixar nos comentários, né? Isso move o canal, então, por favor, comentem bastante no vídeo, né? E se não se inscreveram ainda no canal, por favor, se inscrevam abaixo e deixem um like em vocês. Até o próximo vídeo.